Estamos dando início à arte da antiguidade, começando com a região da Mesopotâmia, onde surgiu as primeiras civilizações. Vamos entender um pouco como era a arquitetura, a escultura e a pintura desses povos. No mapa mundi, vemos um círculo vermelho. Dentro desse círculo está a região da Mesopotâmia. Aí é onde fica o Oriente Médio. Hoje, a Mesopotâmia é o Iraque. Nós vamos entender um pouco mais o que significa Mesopotâmia e onde ela está localizada. Este é o mapa atual do Oriente Médio. No círculo vermelho está justamente a região da Mesopotâmia, hoje o Iraque. Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios, situava-se entre dois rios, o Tigre e Eufrates, e é conhecido como um dos berços da civilização humana. Há cerca de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais foram se achegando a essa terra devido a ela ser bastante fértil e ter água em abundância, própria para a agricultura. Nesta região surgiram as primeiras grandes civilizações, entre elas a Suméria. Os sumérios desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhor armazenar a água para a sua comunidade. Também, conforme os historiadores, criaram a primeira escrita, a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seu cotidiano através de placas de argila. Também fizeram grandes construções, entre eles está os zigurates, que eram construções piramidais que serviam para armazenar os produtos agrícolas e as práticas religiosas. Também criaram as primeiras grandes cidades, conhecidas como cidades-estados, ou seja, cidades independentes. Entre elas está Nippur, Ur, Uruk e Lagash. A escrita cuneiforme é a designação geral dada a certos tipos de escritas feitas com o auxílio de um objeto pontudo, conhecido como cunha. Daí o nome cuneiforme. É também o mais antigo tipo conhecido de escrita e, conforme os historiadores, tendo sido criado pelos sumérios cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Foi também na Mesopotâmia que surgiu a grande civilização babilônica. Os babilônicos criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, como as leis do tabelião, conhecido também como Código de Hammurabi, porque foi formulado pelo imperador Hammurabi, que previam castigos severos aos criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos, tais como olho por olho, dente por dente. Por volta do século VII a.C., o imperador Nabucodonosor II, que formava o segundo império babilônico, ordenou que fosse construído um templo que servia de grande reverência arquitetônica, os Jardins Suspensos da Babilônia. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também foram os babilônicos que construíram a Torre de Babel, que é citada na Bíblia. O Código de Hammurabi foi criado pelos babilônicos e é visto como a mais fiel origem do direito humano. É a legislação mais antiga que se tem conhecimento, e o seu trecho mais conhecido é chamada Lei de Tabelião, dente por dente, olho por olho. Outra grande civilização mesopotâmia é a Assíria, e tinha uma ampla organização militar e eram ávidos pela guerra. Quando dominavam determinados territórios,
impunham castigos severos aos seus inimigos, como forma de intimidá-los para demonstrar sua hegemonia. Além das civilizações já citadas, também temos os acádios, caldeus e amoritas, dentre outros. Também construíram a sociedade mesopotâmia. Eles eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e tinham uma ligação religiosa com a natureza. Os povos da Mesopotâmia também desenvolveram a economia através da agricultura e dos pequenos comércios de caravanas, com base em uma política centralizada por um rei ou imperador. A arquitetura da Mesopotâmia empregou nos seus estágios iniciais tijolos de barro cozidos ao sol. Eram maleáveis, mas pouco resistentes, o que explica o alto grau de desgaste das construções encontradas. As obras mais representativas da construção na Mesopotâmia eram os zigurates, ou templos de forma de torre e pirâmide, porém com a presença de espécie de degraus. São da época dos primeiros povos sumérios, e sua forma foi mantida sem alteração pelos assírios. Na realidade, tratava-se de edificações superpostas, que formavam um tipo de pirâmide de faces escalonadas, que possuíam de 3 a 6 andares, dividida em várias câmaras. Eram construídas de pedra ou de tijolos cozidos ao sol. Pintura mesopotâmica. Um dos raros testemunhos da pintura mesopotâmica foi encontrado no Palácio de Mari, descoberto entre 1933 e 1955. Embora as tintas utilizadas fossem extremamente vulneráveis ao tempo, os poucos fragmentos que restaram é possível perceber o seu brilho e vivacidade. Seus artistas possuíam uma técnica talvez superior à que lhes era permitido demonstrar. Escultura. Muitas esculturas mesopotâmicas tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos, tal qual as pinturas, e seguiam padrões naturalistas e ou realistas. Tinham como principal característica a ausência de movimento, constituindo assim esculturas rígidas e estáticas. Ainda que algumas esculturas foram produzidas em pedra, a maioria delas eram feitas em argila, as quais retratavam seres humanos, mitológicos e animais, deuses de maneira frontal, ou seja, de frente, em pé ou sentado. Aqui é a professora Denise Compasso. Obrigado por sua atenção e até a próxima aula.